Boa tarde, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, eu estive pensando na motivação de Alexandre de Moraes para mandar tirar do horário eleitoral gratuito do PT o vídeo de Bolsonaro. O vídeo em que ele diz que pintou um clima por uma garota de 13, 14 anos. Eu fiquei pensando. Gente, o vídeo estava na programação do PT, do horário eleitoral, na íntegra. Com tudo que Bolsonaro disse. Sem alterar nem diminuir nada. E eu perguntei por que Alexandre de Moraes fez isso. Ele agiu fora da lei. Abuso de autoridade. Ali foi um abuso de Alexandre de Moraes. O que ele quis dizer com aquilo? É conivente com Bolsonaro? Está com medo de Bolsonaro? Uma coisa para se pensar. Outra coisa que eu fiquei pensando, gente, é que Bolsonaro sempre anda com mais de 1000 seguranças. Para onde ele vai, ele leva uma gama de segurança. Até ele estava falando ontem no debate porque Lula não subiu o morro com segurança. Querendo dizer assim que a segurança de Lula era os traficantes, como ele disse. Aí Bolsonaro sai nas quebradas aí, diz ele que encontra um grupo de meninas, de adolescentes. Ele diz que para a moto, veja só, para a moto, tira o capacete e olha para a menina. A menina olha para ele e aí diz ele que pintou um clima. Gente, será que os seguranças que ele estava viram esse clima? Perceberam que houve um clima? Ou ele não estava com segurança nenhum? Porque da forma como ele fala, dá-se a impressão que ele não tinha ninguém com ele. Que Bolsonaro é um preguiçoso, todos nós já sabemos. Que ele não trabalha, não tem agenda, dizem que ele amanhece o dia e a agenda dele está vazia. Aí você fica pensando, para onde vai Bolsonaro sozinho de moto? O que fazes? E aí ele não aguenta, ele mesmo abre a boca e diz que está por aí, flertando com garotinhas, com adolescentes. Isso não seria tão grave se também Bolsonaro fosse um adolescente e fosse descompromissado, não tivesse a liturgia do cargo de presidente da República. E ele peca aí. Aliás, ele não peca, ele comete um crime aí. Aí ele disse que assim que pintou o clima, certamente desceu da moto, que ele não ia entrar na casa da menina de moto. Ele entrou na casa da menina. Gente, pense bem. Se pintou um clima, como ele disse, e ele entra na casa da menina, ele entra com segundas intenções. Veja outra coisa grave. Gente, ele dizendo isso numa live. Ele tem uma filhinha de 11 anos. Veja a gravidade disso. Ele tem uma filhinha de 11 anos ouvindo o pai, que é presidente da República, dizendo que flertou com a menina, sabe? Dizendo que trocou olhares com a menina e pintou um clima. Vocês já pensaram nisso? A filhinha vendo o pai dela dizer isto. Gente, isso é de uma gravidade absurda. Gente, esse caso vai dar muito pano para manga. Apesar de Alexandre de Moraes tirar este caso, este vídeo do horário eleitoral do PT. Mas mesmo assim já está nas redes. Ninguém, todo mundo só fala nisso. Isso vai continuar.
porque é grave demais. Chega a ser absurdo, tratando-se de um presidente da República que não tem respeito pela liturgia do cargo. Mas eu fiquei também imaginando, gente, já pensou se isso fosse com Lula? Pelo amor de Deus, a chapa de Lula seria caçada. E por que isso não acontece com Bolsonaro? Porque Bolsonaro tem o poder. Bolsonaro manda e desmanda. E ele desdenha da justiça. E ele sabe que quem tem poder, quem tem dinheiro, e quem está do lado das Forças Armadas corruptas, porém Forças Armadas, faz o que quer. Ele acha que todos os outros poderes têm que se subordinar ao poder das armas. É por isso que ele age desta forma. Isso terá um fim? Eu não sei se isso terá um fim. Mas eu acho que os privilégios de Bolsonaro vai acabar. Com a mudança do governo, com a eleição de Lula, eu espero que isso aconteça, isso fará Bolsonaro temer nas bases. E ele chegou no debate temendo nas bases, porque este assunto é o que se fala nas redes sociais. O clima que Bolsonaro sentiu que pintou para com a adolescente de 14 anos. É difícil de entender isso, mas isso está acontecendo diante dos nossos olhos, com o presidente da República. Também é difícil de entender que nestes 4 anos que vai fazer do governo de Bolsonaro, 4.000 índios perderam suas vidas. E Bolsonaro fez o quê? Nada. É também triste ouvir um preto, um pobre, um nordestino dizer que está fechado com Bolsonaro. Isto dá vergonha. Mas, infelizmente, isto também acontece. E você pergunta, cadê a humanidade destas pessoas? Não existe. Essas pessoas estão com as mentes tão cauterizadas que não pensam nisto. Elas simplesmente agem, elas simplesmente dizem. Não pensa nos outros. Não existe humanismo nenhum nelas. É elas e elas mesmas. Gente, isso tem que terminar. E diante de todas estas aberrações, você vê pessoas que se dizem evangélicas dizerem: mesmo assim, eu continuo fechada com Bolsonaro. E aí? Dá para entender? Isso é uma psicopatia. Isso é uma doença. E isto tem que ser curado. Gente, diante de coisas tão aberrantes, não se surpreenda se no dia 30, assim que as urnas forem abertas, vocês tenham o dissabor, o desprazer de ouvir dizer que Bolsonaro foi reeleito. Eu até repreendo e bato na mesa para que isso não aconteça. Mas isso é possível acontecer. Gente, é como se um poder sobrenatural estivesse sobre aquele ser do mal. Porque, gente, são 40% dos eleitores votam nele. E dizem que não muda. O que é isso? Tem alguma coisa que a ciência política não explica.
É preciso que você tenha uma informação sobrenatural para tamanho fenômeno. Isto é um fenômeno. Isto é um absurdo. Precisamos entender para acreditarmos que podemos fazer alguma coisa. O que podemos fazer? Simplesmente votar e acreditar que Lula vai ganhar. Por isso, um recado a Bolsonaro. Olha aqui, Bolsonaro. Tenho consciência e certeza de que tu não vai chegar lá. Te prepare. Lula vem aí.